E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, matéria boa que eu falo assim, informação boa. E eu, pelo menos eu acho, por que que é informação boa? Sinal de crescimento. Sinal de crescimento é sinal que está começando a melhorar o país. Melhorando o país, está começando a melhorar os empregos e a vida das pessoas. Tá? Exportações do Japão em janeiro registraram um crescimento mais acentuado em 27 meses, por causa da demanda da China. As exportações do Japão registraram seu maior crescimento em 27 meses em janeiro, enquanto continuavam a se recuperar de uma queda global desencadeada pelo coronavírus, impulsionada pela forte demanda na China e em outros países asiáticos, mostraram os dados do governo na quarta-feira. As exportações no mês do relatório aumentaram 6,4% em relação ao ano anterior para 5,78 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 54,5 bilhões de dólares. É muita grana. Vai. O maior aumento desde outubro de 2018 e o segundo mês consecutivo de crescimento, após um aumento de 2 pontos, no caso assim, 2%, e é o primeiro aumento em 25 meses, no caso de dezembro, segundo os dados preliminares divulgados pelo Ministério da Fazenda. Então já deu para vocês terem ideia por que o Japão fica em cima do muro da guerra comercial. China e Estados Unidos. Tá? O Japão nunca tomou uma posição, por quê? Por causa desse tipo de coisa. Porque se ele tomasse essa posição, afetaria as exportações para os Estados Unidos. Ainda mais que todo mundo sabia que o Trump era muito radical. E se o Japão falasse alguma coisa também, a China tesourava o Japão. E aí, o que fazia? Não dava para fazer muita coisa, então ele ficava em cima do muro. E deu para vocês terem ideia. Eu acho bacana porque melhorando as exportações, sinal que está melhorando a parte de emprego do Japão. Mais vagas de emprego vão surgir. Vai melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu trago esse tipo de notícia com entusiasmo. Porque não é questão em relação ao Japão, é em relação a tudo. É ter uma visão macro da situação. Porque o país prosperando, as pessoas prosperam também, porque são as pessoas que tocam o país para frente. Muitas pessoas se esquecem disso. Aí é a hora que começa a apontar o dedo para o governo, mas se esquece de toda a situação maior que existe em sua volta. É isso que aqui no canal nós sempre queremos trazer para vocês. Uma avaliação mais ampla da situação, não algo muito micro. As exportações de janeiro foram lideradas por um aumento de 37,5% nas exportações para a China, a maior expansão desde abril de 2010, junto com um salto de 19,4% nos embarques para a Ásia como um todo. Os embarques para a China foram suspensos em parte pelos feriados anuais de Ano Novo Lunar de uma semana, que começaram em meados de fevereiro deste ano, em vez do final de janeiro do ano passado. Muitas fábricas fecham durante as férias na China. Entre os itens de exportação como crescimento sólidos estão equipamentos de fabricação de chips para os países como China e Coreia do Sul, em meio à escassez global de semicondutores. Por isso que eu não estou fazendo jabá para a Murata, tá? Tanto que a Murata nem sabe que eu existo, tá? Mas você vê que se você que pretende vir trabalhar no Japão agora, com essa escassez de semicondutores, o melhor lugar para você trabalhar agora, faça o melhor lugar em relação a garantia que vai haver emprego, é a Murata, tá? Em questão de financiamentos. Bento Ayás tem a sua sazonalidade, ele sobe, ele desce dependendo da temporada. Então, dependendo da temporada, vai se vender mais, dependendo da temporada, vai se vender menos. Vendeu menos, cortou a galera. Vocês já sabem disso, quem mora aqui no Japão. E nessa brincadeira toda, para essa época do ano, que os empregos estão balançando ainda por causa do coronavírus, melhor lugar para você ter uma garantia que vai haver emprego é a Murata. Mas aí existem outros fatores. Se você vai conseguir permanecer lá, trabalhando lá, é outros 500. Tá? Porque existem uma série de fatores externos, tipo, como é que se fala? Você não gostar do emprego, aí você vai pedir para sair, claro. Né?
a firma não gostar do seu emprego caso você faça um serviço ruim. Além que tem aquela velha história das intrigas lá dentro, fofoquinha, panelinha, que isso pode influenciar também no seu desempenho dentro da firma ou na sua permanência dentro da firma. Tá? Então, existe uma série de fatores que não dá para ser levantados agora durante essa matéria, mas só estou elencando alguns para as pessoas terem ideia. Só que nisso, com essa falta de semicondutores, meu ponto de vista, melhor lugar por enquanto para se financiar uma passagem do Brasil para o Japão seria a Murata. Tá? Mas continuando. As exportações de equipamentos de produção de semicondutores aumentaram 50,5% em janeiro. Vocês entenderam agora o que eu quis dizer, né? E as de plástico aumentaram 30,4%. Enquanto as exportações de automóveis caíram 5,8% devido à fraca demanda na Europa e as de peças automotivas caíram 0,5%. Então vocês estão vendo que a parte automobilística não está tão boa assim como mostram algumas outras matérias. As importações de bens caíram 9,5% para 6,10 trilhões de ienes pelo 21º mês consecutivo, já que os preços do petróleo bruto de produtores dos Emirados Árabes Unidos continuaram caindo. Naquela época, porque agora está alto para dedéu. Tanto que ontem estava na rua com minha esposa, ela chegou mais cedo do serviço ontem, né? Ela fez o famoso Teidican, e nós fomos para a rua. Na hora que eu vi o preço do combustível, 140 ienes o litro, eu falei, caraca, subiu de novo. Já está subindo, toda semana está subindo o combustível no Japão, só para vocês terem ideia. Mas o ritmo de declínio foi ligeiramente mais lento do que os 11,6% marcados no mês anterior. A balança comercial registrou um déficit de 323,86 bilhões de ienes. A primeira marca vermelha em 7 meses, mas encolhendo 75,4% em relação ao ano anterior. Por país, as importações da China caíram 0,9%, com quedas em roupas e produtos de metal compensando os produtos de telefonia celular e computadores. O salto era de 486,99 bilhões de ienes, em déficit para o Japão, uma marca vermelha pelo 11º mês consecutivo. Em toda a Ásia, incluindo a China, as importações caíram 4,5%, com o Japão registrando um superávit comercial de 128,9 bilhões de ienes. As exportações para os Estados Unidos caíram 4,8% pelo terceiro mês consecutivo de declínio, refletindo as fracas vendas de aeronaves. As exportações de automóveis e autopeças caíram 0,6% e 8,5% respectivamente. Isso também devido àquela política de protecionismo que era do presidente Trump, O Biden tem a mesma coisa também, vai ter a política de protecionismo deles, tipo assim, compraremos o que nós fabricamos, basicamente. Então, eles vão dependendo, evitar o máximo possível as exportações. Então, nessa brincadeira, as importações, tá? Eles vão tentar evitar o máximo possível. E nisso, o Japão acaba perdendo também. As importações dos Estados Unidos caíram 14%, resultando um superávit para o Japão de 415,22 bilhões de ienes. A divergência regional tornou-se mais clara, disse Kazuma Maeda, economista do Barclays Securities, citando fortes exportações para a China em comparação com remessas lentas para os Estados Unidos e União Europeia. Foi o que eu acabei de dizer. Da mesma forma que o Trump tinha a política, o Biden também tem. Tá? Então essa política de nós vamos comprar aquilo que nós fabricamos, vai diminuir as exportações do Japão e vai diminuir muito as importações deles também. Tá? E nessa brincadeira toda os números só tendem a cair. Maeda disse que as exportações gerais podem desacelerar no primeiro semestre de 2021,
com a atual escassez de semicondutores para automóveis, pesando na produção de veículos no Japão e no exterior. Os números de comércio vieram 2 dias depois que o governo anunciou que o produto interno bruto do Japão cresceu 12,7% reais anualizados num período de outubro a dezembro, em relação ao trimestre anterior. Então vocês viram que o crescimento do PIB do Japão foi trimestral, não foi aquela métrica anual. Ajudado por fortes exportações, o PIB cresceu em uma porcentagem de 2 dígitos pelo segundo trimestre consecutivo, após um salto anualizado de 22,7% no trimestre anterior. O PIB havia contraído 29,3% anualizado no período de abril a junho, a queda mais acentuada já registrada. Todos os dados foram compilados em regime de desalfandegamento. Eita, engasgou. Desalfandegamento. Agora ficou bonito. Rapaz, você viu? Eu dou risada também, porque a gente dá esses erros assim. Eu não corto, tá? Eu mando tudo pra vocês, com erro e tudo. Então, já dá para vocês terem ideia como é que o Japão está na parte das exportações. Está crescendo principalmente por causa da China. Por isso que o Japão não toma um posicionamento melhor em relação à China. Mas com esse crescimento, na hora que abrir o turismo, rapaz, o Japão vai dar um boom. Vai dar um boom tão gostoso. O crescimento vai bombar. Vocês podem ter certeza. E vai aparecer muito serviço na parte hoteleira. O que eu posso falar para você na parte hoteleira? Já trabalhei, tá? Já trabalhei em hotel, já trabalhei em motel, tá? Mas é ruim? Não, não é ruim. É muito bacana por sinal, tá? Você acaba aprendendo bastante coisa. Eu falo assim, para quem gosta de aprender coisas diferentes, como é o meu caso, você pegar serviços diferentes, você aprende muita coisa, né? Muita coisa assim que você nunca teria ideia do que realmente aconteceria naquele lugar e que acontece. Então tem muita coisa bacana. Trabalhei, né, num hotel 5 estrelas em Kobe, né, lá em Arima, que foi muito bacana por sinal. Trabalhava pra cacete, ganhava 950 a hora. Olha só, 950 a hora para homem. Ganhava, tá? Mas o que eu não ganhei de dinheiro lá, eu ganhei de conhecimento, tá? Foi muito bacana. Claro que conhecimento não enche barriga naquele momento, mas futuramente depois você pode aplicar aquele conhecimento em outros lugares, o que eu acho muito válido, tá? E além que a experiência de viver no Japão. Viver no Japão é uma experiência muito ampla, né? Muito, como é que se diz assim, é muito enriquecedora para quem gosta de aprender coisas. Então ela te dá a chance de você entrar em vários segmentos para trabalhar. E nesses segmentos você faz amizades com pessoas bacanas, você aprende a falar o japonês porque você é obrigado a falar o japonês ali, né? Mal e porcamente falando ou não, você é obrigado. Você vai aprender a ver como é que eles administram as coisas, como é que as coisas funcionam, como é que as estruturas são feitas. Para mim é muito enriquecedor, tá? Principalmente porque eu sou dessa área de administração e tecnologia. Então para mim foi muito enriquecedor. Você trabalha bastante? Você trabalha muito. Não tem muitos horários, tá? Porque eu falo assim, muitos horários assim, aqueles horários corridos, porque dependendo do hotel que você trabalhar, você vai trabalhar 4 horas, eles vão te dar um intervalo, né? Um intervalo bem longo por sinal, para depois você trabalhar mais 4 a 6 horas. Então não é aquele horário corridão. Então dá para você fazer outras coisas também. É um ritmo de vida diferente. Eu particularmente curti muito trabalhar em hotel, tá? Mas vai de cada um nesse ponto. Além que vai ter nessa parte de turismo também, vai ter para quem fala bem Nihongo também, se estudar bastante história dos locais, vai poder trabalhar como guia, tá? Porque vão precisar. Então vai ampliar para uma série de ramos na hora que abrir o turismo. E na hora que o turismo abrir, consolidando com esses crescimentos que o Japão já está tendo, aí vocês podem pegar a malinha e vir para o Japão com certeza. Tipo assim, agora nós vamos fazer dinheiro. Claro que tem os impostos que comem muito, por isso que tem que tomar cuidado com os gastos.
Se falar que ainda o Japão não dá para juntar dinheiro, mentira. Dá sim. Só que tem que tomar cuidado com os gastos. Impostos é algo que você tem que pagar. É normal. Isso daí não tem como fugir. Mas os seus gastos diários, sim, dá para você minimizar os gastos e juntar dinheiro. Tá, eu falo isso porque aqui em casa, eu e minha esposa, para quem já acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu já estou há muito tempo parado por causa do problema de hérnia. Não estou indo trabalhar. Ainda assim, nós dois, só com o salário dela, nós conseguimos juntar dinheiro. Sim, só que a gente não ajunta aquele, como ele ajuntou o rio de dinheiro. Mas nós estamos conseguindo ajuntar. Dependendo do mês, 10 mil ienes. É pouco, mas de grão em grão, galinha de papo. Para um casal conseguir juntar e timar, já é lucro. Dependendo do mês, 20 mil. Dependendo do outro mês, 15 mil. Mas dá para juntar. Então aquela pessoa fala assim, eu não consigo juntar dinheiro morando sozinho. Tome cuidado com seus gastos. Reveja seus gastos. Reveja seu modo de viver. Tá certo? Porque dá. E nós não deixamos de sair. Nós não deixamos de fazer passeios. Tá? Nós não deixamos de comer. Nós comemos bem. Tanto que você vê que eu e minha esposa nós somos redondinhos. Né? Você vê que nós não deixamos de comer. E nós conseguimos ajuntar. Só que o local que você mora influencia o custo. A forma que você faz compras, o custo. Tá? Então tudo influencia. Por isso que eu falo assim, que eu prefiro morar na cidade interior. Tá? Cidades mais assim, afastadas das capitais. Porque o custo de vida é menor. A alimentação é melhor, é mais barato. Dependendo de se você faz amizade com os japoneses daquelas vendinhas que tem, você acaba comprando uma coisa, o japonês fala, toma isso aqui, leva isso aqui também. Cansei de ganhar. Daikon, principalmente, cansei de ganhar. Né? Daikon, assim, ou alguma fruta, assim, que já tava meia boca lá, assim, você fala, leva. Cansei de ganhar. Às vezes você faz amizade com os velhinhos que tem os hataques, assim, os idosos que tem esses hataques, assim, às vezes você tá passando, o senhor fala assim, toma isso aqui, leva esse açaí aqui. Eles dão. Cansei de ganhar também. Quando eu ia trabalhar a pé, todo dia passava, raio gozaimasu, voltava à noite, assim, o velhinho tava lá no hataque dele, parava assim, trocava 10 minutos de palavra. Daqui a pouco ele chegava com algo para você. Parece que não, parece uma coisa besta, mas é algo que já diminui no seu gasto. Você vê que uma amizade influencia nos seus gastos. Parece que não, parece uma coisa boba. Mas você vê que se você somar tudo no final do mês, seus gastos, você pode passar o mês sem ter que ficar comendo kapurame, tá? Sem ter que ficar comendo miojo, lame, pode comer bem e ainda juntar dinheiro. Mas vai muito do ponto de vista de cada um, da forma que as pessoas vivem, tá certo? E como é que se fala assim? Para aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo juntar dinheiro. Eu sugiro que revisem tudo no seu modo de viver, nos seus gastos, com comida principalmente. Nós temos carro, aqui eu tenho placa amarela sem vergonha, mas eu tenho. Né? Então eu tenho carro, consigo me locomover, tenho que pagar combustível todo mês. E aí? Ainda conseguimos juntar dinheiro. Então vou falar para vocês que é impossível? Não é. Tá? Não é. Aí vai de cada um, de acordo com o sonho de cada um. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.